Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 5 de novembro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12:30 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Em defesa da democracia, vereadores aprovam moção que protesta contra a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro sobre um novo AI-5. Agora é lei. Projeto do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que adequa regras de potencial construtivo na Lei de Incentivo e Conservação de Imóveis Históricos é sancionado. Confira como foi a terceira reunião do programa Parlamento Jovem. E no esporte, hoje é dia de você se equilibrar na corda do slackline. E daqui a pouco também tudo sobre a renúncia do presidente da Ponte Preta, José Armando Abdala Júnior. Ponte joga hoje, Guarani também. Mas isso é daqui a pouco, porque primeiro as informações do Legislativo, já que ontem foi dia da reunião ordinária de número 67. Os vereadores discutiram e votaram 9 projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. Dos 9 projetos que estavam na pauta, 7 tiveram a votação adiada após pedido de vistas da liderança de governo e da retirada de urgência. Os demais foram aprovados. O item 8 foi aprovado em turno único. É o projeto de autoria do vereador Vinícius Gratti, que concede a medalha Arautos da Paz a Fernando Moreno. O item 9 também foi aprovado em turno único. É a proposta de autoria do vereador Nelson Ossiri, que concede a medalha Arautos da Paz à Associação de Desenvolvimento Humano Abraço Solidário. Os detalhes da votação completa você encontra no www.campinas.sp.leg.br. E você também pode rever a reunião ordinária de número 67 no Facebook e no YouTube da TV Câmara Campinas. Tem alguma sugestão de pauta? Algum elogio? Alguma crítica? Mande no nosso WhatsApp. Olha o número aí, 978293776. Tá aí na sua tela, ó, 978293776. Ontem, os vereadores aprovaram a moção do vereador Paulo Galtério, que protesta contra uma declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Acompanhe. Em defesa da democracia, a Câmara de Campinas aprovou a moção de autoria do vereador Paulo Galtério, que protesta contra a declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que caso a esquerda radicalize no Brasil, alguma medida deveria ser tomada e a resposta poderia vir por meio de um novo AI-5. É muito importante quem está nos assistindo saber o que é o ato institucional número 5. Né? O país, um país democrático, ele tem as garantias da democracia. Né? Nós podemos, aspas, fazer greve, nós podemos fazer passeata, nós podemos fazer protesto, né? Sem que isso implique em qualquer punição a quem quer que seja. Quando você coloca um ato institucional, quando você coloca para a sociedade que isto é possível, é que você vai retirar essas garantias constitucionais. O ato institucional 5, decretado em dezembro de 1968 pelo regime militar, é considerado uma das principais medidas de repressão da ditadura. Autorizou o fechamento do Congresso Nacional, a retirada de direitos e garantias constitucionais. Permitia que o presidente decretasse estado de sítio por tempo indeterminado, demitir pessoas do serviço público, cassar mandatos, confiscar bens privados e intervir em todos os estados e municípios. O AI-5 também iniciou um período de perseguição a jornalistas e a militantes contrários ao regime, censura aos meios de comunicação e tortura. Essa moção, ela é uma forma de dizer que Campinas, ela é favorável ao instrumento democrático, né? Que prevaleça as garantias constitucionais. Eu acho que essa questão de se colocar, retirar as garantias constitucionais porque as pessoas vão sair protestar ou porque vão fazer greve, eu acho que não é época disso, né? Isso aconteceu no país, mas eu acho que ele vive ainda
um período aí de 30, 40 anos atrás. Na terceira reunião do programa Parlamento Jovem, os vereadores mirins debateram projetos ligados à área da educação e do meio ambiente. Desta vez, 10 projetos de lei e uma moção foram discutidos pelos jovens vereadores. Uma das propostas foi sobre a alimentação saudável. Cria o programa de alimentação saudável. A vereadora é da Escola Municipal Júlio de Mesquita Filho. Meu projeto de lei é a programação do alimento saudável, com o objetivo de melhorar a alimentação da escola, por não é uma boa qualidade. Eu falo não é uma boa qualidade, é o alimento. Muitas pessoas não comem a alimentação da escola porque não tem, o gosto do alimento. O outro projeto discutido está relacionado com o meio ambiente. É que o jovem vereador quis proibir a venda e distribuição de sacolas plásticas. O uso de sacolas plásticas são, extremamente poluentes para o meio ambiente em geral, em todos os lugares do planeta. Que as sacolas plásticas podem demorar até 450 anos para se decompor completamente. Isso pode ser extremamente ruim para o meio ambiente e para a nossa convivência. O projeto foi aprovado por 20 votos. Outra proposta foi do jovem presidente. A ideia é oferecer opções de lazer para comunidades próximas às escolas. Ele cria um programa que eu dei o nome de Escola Aberta, onde que ela iria oferecer, que oferecerá opções saudáveis de lazer com práticas esportivas para as comunidades no entorno das unidades educacionais. O projeto ele teria o início das suas atividades nos finais de semana, preferencialmente aos sábados, das 8 às 14 horas. Depois de muita discussão, o projeto também foi aprovado. E daqui a pouco, às 2h30 da tarde, você acompanha ao vivo aqui na TV Câmara Campinas a 4ª reunião do programa Parlamento Jovem, com todas as discussões e votações. A Comissão de Ciência e Tecnologia convidou 2 dos maiores especialistas e blogueiros do país para falar sobre divulgação científica. Na última semana, a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia da Câmara, presidida pelo vereador Vinícius Gratti, trouxe especialistas e blogueiros para falar sobre divulgação científica. Nessa questão da divulgação científica, fazer com que, através das redes sociais principalmente, as pessoas tomem esse gosto e tenham esse conhecimento, Inclusive como vacina para ciência, Foram convidados para este debate o biólogo molecular Rafael Bento, com experiência em geração de conteúdo educacional há mais de 10 anos em geração de conteúdo digital de divulgação científica e educacional. Ele gerencia a rede de ciência Science Blogs e fundou a Science Vlogs, que são as maiores redes de blogs e canais de YouTube de ciência no Brasil. Um cidadão hoje em dia, num mundo que é dominado pela ciência e depende totalmente dela, e a gente não tem dúvida disso, um cidadão que não tem a menor noção do que é ciência, ele está fora das tomadas de decisão enfim, ele acaba sendo um cidadão que está meio que vivendo à parte. Quem também participou da reunião foi o PhD pela Universidade de Tel Aviv e professor do Instituto de Física da Unicamp, Leandro Tessler. É autor e coautor de mais de 50 trabalhos de pesquisa e periódicos internacionais em física e ciência dos materiais. Ciência durante muitas décadas era um assunto só dos cientistas e hoje em dia a gente não consegue imaginar cidadania sem que as pessoas saibam um mínimo de ciência. E o esforço para a divulgação científica nasce a partir disso, já faz muitos anos, muitas décadas, nos países do primeiro mundo, ficou claro que é preciso popularizar a ciência como uma forma de entender o mundo. E isso chegou no Brasil nas últimas décadas. O vereador destacou a importância da divulgação científica. No sentido de fazer com que as pessoas peguem gosto e inclusive, escolham como matéria na vida profissional, áreas dentro da ciência e da tecnologia.
Por iniciativa dos vereadores Aurélio Cláudio, Luiz Rossini e Pedro Tourinho, a Câmara Municipal entregou diplomas de mérito cultural Guilherme de Almeida a personalidades que se destacaram na área. De autoria do vereador Aurélio Cláudio, recebeu a honraria Romilda Aparecida Casice Baldim. Membro da Academia Campineira de Letras, especializada em pesquisa e genealogia, tem projetos sobre imigração, monumentos e famílias de Campinas. O vereador Aurélio Cláudio, inclusive, justificou e foi o vereador Carmo Luiz, na verdade, que sugeriu esses dois nomes para o Aurélio apresentar o projeto de decreto legislativo. Também foi lembrado na noite de homenagens Fernando Antônio Abraão, presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, que não pôde estar presente. Tem larga experiência em organização, gestão e valorização de arquivos históricos e em elaboração e execução de pesquisas históricas, atuando nos seguintes temas: criação e gestão de centros de documentação e memória, história de empresas familiares, história da criminalidade urbana, história da alimentação e história do futebol no Brasil, entre outras atividades que ele desenvolve. Por proposição do vereador Luiz Rossini, Elaine Cristina Villalba de Moraes também foi homenageada. Filósofa e pós-graduanda em psicanálise, é contadora profissional de histórias. A Nani me conquistou pela forma como ela utiliza esse recurso para transmitir pensamentos, ideias, valores, e ela tem sido uma liderança nessa área. A noite também foi marcada pela capoeira. A viola é minha. Conhecido como Mestre Bill, o capoeirista José Abílio Pereira recebeu o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida das mãos do vereador Pedro Tourinho. Sancionada a lei que altera a norma sobre o investimento de venda do potencial construtivo em imóveis históricos e de valor cultural e arquitetônico aqui em Campinas. A Lei Complementar número 244, de 4 de novembro de 2019, foi publicada no Diário Oficial do dia 5 de novembro. De autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, a norma revoga o artigo 11, tanto o caput quanto o parágrafo único, da Lei Complementar número 28 de 2009, que regulamenta incentivos para a recuperação e conservação de imóveis de valor cultural, histórico e arquitetônico do município de Campinas e disciplina o artigo 72 da Lei Complementar número 15 de 2006. Esta trata do plano diretor do município de Campinas. A nova lei suprime o dispositivo que vincula a expedição do certificado de conclusão de obra à efetiva recuperação do bem tombado. O parlamentar justifica toda essa mudança. Porque aquele adquirente, ele não tem braço, ele não tem como fazer a fiscalização se o dinheiro foi ou não aplicado na obra do imóvel tombado. Isso cabe, evidentemente, aos órgãos públicos. E agora essa modificação é exatamente para tirar essa trava. Aquele que comprar, é claro, ele vai fazer o pagamento, mas aquele que vende é que terá que fazer o bom uso do dinheiro no imóvel tombado e aí sim o poder público fazer a fiscalização. Rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta quarta-feira tem a reunião da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário aqui da Câmara, quadro é o bicho, olha o esporte aí e a renúncia do presidente da Ponte Preta, José Armando Abdala Júnior. Não saia daí.
psiquiatria, o profissional vai fazer medicina, então é um médico que faz a especialização em psiquiatria. Ele vai trabalhar muito com a farmacologia, então ele vai receitar medicamento para diminuir a ansiedade, para a questão de síndromes, então ele vai vir com a questão medicamentosa. O psicólogo vai começar a tratar a questão do ser, né? Aquilo que ele sente, o porquê aconteceu isso, o porquê que está assim. Então acaba sendo essa diferença. O trabalho do psicólogo vai ser mais o conversar. A partir da conversa, a partir da fala, vamos começar a diagnosticar o que está por trás, o porquê levou isso, como que foi. E o psiquiatra vai vir com a medicação. Se o seu filho reclama de dores persistentes na barriga com frequência, muita atenção! A massa abdominal pode ser um sinal do câncer. Por isso, apalpe a barriga dele sempre que possível. A pressão alta pode surgir também. Leve-o ao pediatra para um diagnóstico preciso. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Nós avisamos ontem que a frente fria que vinha do sul do país chegaria em Campinas e trouxe chuva já no fim da tarde. Para amanhã, quarta-feira, o sol até chega a aparecer, mas entre muitas nuvens e deve chover mais uma vez. A temperatura, ela sofre uma queda, hein? Mínima de 21 graus e máxima de 28. A Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário trouxe representantes do programa ONU Habitat e da Coab Campinas para tratar da regularização fundiária e de asfalto na cidade. Na última semana, a Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara, em comemoração ao Outubro Urbano, trouxe uma palestra do programa ONU Habitat, em parceria com a Secretaria Municipal de Habitação e a Coab de Campinas. A reunião foi conduzida pelo vereador Carmo Luiz, que é o presidente do grupo. O evento, que teve como tema inovação nas áreas urbanas, de regularização fundiária, a mobilidade e o asfalto construindo a dignidade humana às futuras gerações, foi a pauta da 7ª reunião ordinária do grupo. Campinas entregou talvez na história dela inteirinha de vida, quem sabe 3.000 títulos na vida inteira, nos 240 anos. E essa equipe da Coab e da SEAB. A primeira palestra foi como a regularização fundiária está conectada com a Agenda 2030 e com a nova Agenda Urbana, ministrada pelo especialista em planejamento urbano e representante da ONU Habitat no Brasil, Daniel Montadon. A ideia do circuito urbano é que a gente tenha uma agenda bastante intensiva nesse mês, com atividades, com eventos que levam o debate sobre a nova agenda urbana, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A regularização fundiária em Campinas, instrumento e estratégia de desenvolvimento econômico, foi a palestra que o secretário municipal de Habitação e presidente da Coab, Vinícius Issa Lima Riveretti, trouxe para a comissão. Esse problema da regularização das áreas na cidade de Campinas não é um problema do secretário de Habitação, não é um problema da habitação, é um problema da cidade de Campinas, né, em que todos os entes e pessoas têm que participar, têm que nos ajudar, porque nós não somos os donos da verdade, né? E muitas vezes tem muita gente que tem ideias que a gente nem imagina. Carmo destacou a importância de trazer o debate sobre o assunto. Buscamos a ajuda do ONU Habitat também, da Unicamp, que já o secretário já tem essa participação, dos mais diferentes entes, a fim de fazer a regularização fundiária na nossa cidade, fazer a regularização fundiária na região do entorno do aeroporto e levar a dignidade onde for necessário. Em reunião solene, o vereador professor Alberto entregou diversas honrarias a personalidades. Confira como foi. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de honrarias a diversas personalidades. Lembrando que essa data é muito emblemática
para o mundo ocidental, porque hoje nós comemoramos 502 anos da Reforma Protestante. Após a abertura da reunião, o vereador, professor Alberto, do PL, fez um contexto histórico da data. Porque Lutero plantou, então, a ideia de que todas as pessoas, então, têm o direito de pensamento. Isso é basilar na democracia. As democracias só são bem estruturadas se nós darmos a oportunidade e compreendermos que democracia é pluralidade de ideias, são opiniões divergentes, e respeitar isso, e ficar no campo das ideias, né? Nunca ir para a pessoalidade. Então, eu quis trabalhar essa parte histórica, já que é da minha área, eu sou historiador, eu sou professor de história, então, claro que eu ia trabalhar essa perspectiva menos religiosa. Os primeiros homenageados da solene reunião receberam o título de cidadão campineiro. Que é importante para mim ser um cidadão campineiro. Eu estou aqui há quase 30 anos, tenho uma família numerosa, minha esposa partiu para a eternidade há pouco tempo, mas nós éramos em 11 da minha família. E eu agradeço a todos vocês, em nome da minha família também. Muito obrigado. E pela dedicação que o pastor Jarbas vem desenvolvendo há tempos, que essa casa, então, concede ao pastor Jarbas o título de cidadão campineiro. Então, a homenagem que eu recebo aqui verdadeiramente é singular. A entrega desse título representa aqui um marco, uma conquista para a minha vida. O maestro Adonel Lobo recebeu a medalha Carlos Gomes e apresentou o coral Eclésia. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, quero louvar a Deus neste momento, por essa rica oportunidade de receber uma medalha tão importante de um dos filhos de Campinas, que não somente de Campinas, mas um grande homem, um grande compositor, reconhecido no mundo inteiro, Carlos Gomes. Para mim, é um privilégio muito grande. O vereador ainda entregou outras honrarias a cidadãos campineiros. Diploma de mérito jurídico. Eu sou um humilde advogado, filho de minha mãe, que tivemos 10 irmãos, com muita dificuldade, vim da Bahia. Diploma de mérito odontológico. A minha equipe, que está diariamente comigo, e eu só posso agradecer, e se for para dedicar esse prêmio, eu dedico ao meu pai, que é um homem simples, que veio de Minas, e hoje eu estou aqui por conta dele. Então, muito obrigada, pai. Muito obrigada a todos. O quadro É o Bicho de hoje fala sobre o bazar realizado pela ONG Operacão Resgate. Quem chega no bazar da ONG Operacão Resgate é recebido assim, com um belo café. Recepção que só não encanta mais do que as roupas e sapatos que estão à venda na lojinha. Esta é a primeira vez que a Marcela compra roupas por aqui. E pelo jeito, a técnica de enfermagem vai voltar mais vezes. De preços maravilhosos, muitas roupas de marcas e maravilhosas. Então a gente une o agradável com o útil e acaba ajudando também uma boa causa. As roupas e os acessórios chegam por meio de doação. Tudo é selecionado com muito carinho. E na hora de montar o look, a Luísa dá aquela ajudinha. A gente, de vez em quando, a gente tira um tempo, principalmente quando recebe peças novas, que é novidade. A galera que segue a gente no Instagram, inclusive, fica esperando as novidades e ficam lá de casa, né? Então, eu levo roupa, a gente monta looks. Se você for conferir agora, a gente até recentemente fez um lookbook, assim como posso falar, onde a gente montou as peças, se maquiou, tirou foto para estar postando lá nas redes sociais. Todo o dinheiro arrecadado no bazar ajuda a manter a Operacão Resgate, que existe desde 2012.
A ONG não tem sede própria. Os animais ficam em hotelzinho ou em lar temporário, o que gera um gasto alto para uma instituição que se mantém apenas por meio de doações. A demanda de pedido para resgatar é muito maior do que em adotar, né? Então hoje nós estamos muito limitadas. Então a gente recebe mais de 30 ligações por dia, fora os pedidos no Facebook, no e-mail e também com cada uma das voluntárias. Então assim, é muito grande. Em média, cada animalzinho gera um custo por mês de R$1.000, incluindo vacina, remédios, castração, comida e hospedagem. Conta que não fecha. Com isso, hoje, a dívida chega a R$40 mil. As pessoas falam, resgatam, nós vamos ajudar. E aí, o que aconteceu com a gente? Nós resgatamos e as pessoas que falaram, se comprometeram em estar nos ajudando financeiramente, essas pessoas somem. E aí, nós ficamos com a dívida e temos que fazer malabarismo. Apesar das dificuldades, esse pessoal não desanima. A recompensa vem em forma de olhares e lambidas. A Zara chegou na ONG após sofrer maus tratos. Teve até as orelhas cortadas pelo antigo dono. Mas os dias ruins ficaram para trás. Agora a cadelinha de 3 anos tem vida de rainha após ser adotada pela Renata. Aonde eu posso levar, ela vai comigo. Foi para os Estados Unidos, passou uma temporada de 5 meses. Como foi lá? Super normal? Super, nossa, se adaptou super bem. Tinha o cachorro da minha prima que brincava o dia inteiro, foi no avião comigo no colo. Se todos soubessem a importância de cuidar de um animal desde o início e ensinar aos seus filhos, eu creio que hoje nós não teríamos a quantidade de animais, né, abandonados. E todos nós somos responsáveis, né? Nunca pensei que fosse dizer isso. Mas eu preciso agradecer ao monstro que a maltratou um dia. Se não fosse por isso, não teria conhecido esse amor único, não teria a melhor companheira de vida, não teria ao meu lado a melhor cachorra. O quadro Olha o Esporte aí de hoje vai mostrar o slackline, um esporte que exige bastante equilíbrio e concentração do praticante. Quem olha o pessoal se equilibrar numa fita de 5 centímetros de largura pode até achar que é loucura, né? Mas e quando começa a fazer manobras dessa maneira? Esse aqui é o slackline, a modalidade que nós vamos conhecer agora. Olha o esporte aí! Ir do ponto A ao ponto B sempre foi um dos desafios da vida. Agora, fazer esse deslocamento em cima de uma fita não é para qualquer um. Mais do que isso, adicione ainda algumas manobras sobre essa mesma fita. Está formado o slackline. A ideia do slack é sim, tá você superando. No início é só apenas caminhar, né? Que parece tão simples a gente caminhar, mas muda toda a postura quando a gente vai andar em cima da fita. Depois tem a ideia de você andar numa trick line, que é a modalidade com a fita mais alta. Simula uma cama elástica, porém só tem 5 centímetros de largura. A modalidade é relativamente nova e surgiu a partir do comportamento de alguns praticantes de escalada. Slackline é uma modalidade que surgiu na década de 80, meados da década de 80, através dos escaladores, que a fita também é uma forma deles usarem para estar escalando e dando um suporte para eles. E no meio dessas escaladas, quando eles não conseguiam mais estar subindo, eles paravam em um lugar e outro, amarravam a fita e começou assim a ideia do slackline. Seja em grandes alturas ou com a fita escorada em árvores,
o slackline é um grande barato que atrai muita gente pela sua radicalidade. É um esporte que eu gosto muito de adrenalina, eu vim do downhill, que era um esporte de bike, que era adrenalina também. Aí resolvi para um esporte mais tranquilo, mais calmo. Achei o slackline, mas realmente não foi tão calmo assim, mas conquistou o coração. As manobras são as mais variadas possíveis. Tem os mortais, que a gente chama de backflip e front flip. O back é para trás, o front é para frente. Daí tem as variações de giro, de 180, 360. Já teve caso de 1080, que são 3 voltas. Agora a gente está com o mortal triplo. E independentemente da dificuldade, cada manobra bem executada é comemorada pelos companheiros. Nesse esporte você torce para que o outro acerte. É legal esse companheirismo, assim, da gente querer ver o amigo acertar, é muito gratificante, é como se a gente acertasse, porque a gente sabe a dificuldade que é de acertar essas manobras. E, mano, é muito legal a energia, quem tem vontade, quiser vir aqui praticar com a gente, não vai se arrepender, é muito bom, mano. Sendo assim, eu também quis praticar, mas nada de fazer manobras arriscadas. A primeira aula é para se equilibrar na fita. E confesso que levou tempo até eu conseguir distribuir o peso da maneira correta. Vamos ver. Põe o peso que ela para. E a troca de passo é devagar, sem pressa. Ponta do pé e calcanhar. Ponta do pé e calcanhar. Perna dobrada, perna mantendo esticada. Eu sempre brinco que é tudo que meu pai pediu, que ele sempre pediu para eu manter a retidão e com equilíbrio. E ter o mínimo de consciência na vida. Então na fita a gente precisa manter a retidão, que a fita não faz curva, manter o equilíbrio e ter o mínimo de consciência, né? A gente não desiste, vamos ver. Vamos ver. O brasileiro jamais desiste. Vai, vamos subir logo de uma vez. Espera aí. Que ela vai balançar menos. Aí, ó. 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 Isso aí. Que assim a gente vai conseguindo de passo em passo. De pouquinho em pouquinho vai indo. Não é tão fácil assim, mas eu vou praticar mais um pouco. Na próxima semana eu volto com mais Olha o Esporte aí. Até lá, tchau! Em um esporte que precisa de equilíbrio, era esperado, né, que o nosso repórter Rubens Morelli não tivesse tanto sucesso assim. Terça-feira ele vem com mais uma modalidade. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, 9h30 da noite. Tem Ponte Preta e São Bento, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. No mesmo horário, Bragantino e Guarani, em Bragança Paulista. A Macaca enfrenta o Lanterna e o Guarani o líder. Então a tarefa do Bugre é muito mais complicada e claro que amanhã a gente conta a história dessas duas partidas. Informação agora pela manhã. José Armando Abdala Júnior renunciou do cargo de presidente da Associação Atlética Ponte Preta. Sebastião Arcanjo, ex-vereador, conhecido como Tiãozinho, era o vice-presidente, portanto, assume o cargo. Então, Tiãozinho é o novo presidente da Ponte Preta, tá certo? O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite, você acompanha as principais notícias do dia e eu volto amanhã, ao 12h30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau. Thank you.